Olá, meu amor, seja muito bem-vindo a Leituras da Alma. Se você está passando por um momento caótico, esse vídeo é para você. Caos desafiador, não importa, esse vídeo vai te encontrar no momento certo. Eu sou Diana Azevedo, sou a responsável pelo canal Leituras da Alma. Aqui eu trago leituras, trago doses de consciência, que é esse quadro aqui que eu estou gravando, que eu chamo ele de doses de consciência. O meu objetivo aqui é que você entenda como transformar a sua mente em uma máquina de resolução. Máquina de resolução, não sei se máquina de resolução, mas pelo menos para ela não atrapalhar tanto a tua vida, com essa historinha, sabe? Que nem uma cliente minha falou, o diabinho e o anjinho. Então, assim, vamos entender um pouco esse processo de caos ou desafios que a gente passa durante a nossa vida. Eu não sei o que você está passando, mas como você, eu também tenho os meus próprios desafios, como todas as pessoas. A internet, ela é um fragmento da realidade, ela não é a realidade. E cada vez com esses flashes de velocidade do que a gente vê as pessoas conquistando o carro, conquistando a casa, crescendo no próprio trabalho, mas a gente não está acessando o mundo interno delas. A gente não está do lado delas enxergando as frustrações. A gente está vendo um fragmento. De fato, nós não estamos vivendo o processo daquela pessoa, nós estamos imaginando. E essa imaginação, ela vem muito de uma interpretação pessoal. O meu mundo interno faz eu interpretar as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E eu senti no meu coração de trazer esse tema do caos, né? Quando você estiver passando por um caos, esse vídeo vai te encontrar, porque a gente está passando por desafios todos os dias, em vários momentos, em várias situações diferentes. Eu costumo falar que a nossa vida ela é dividida em áreas. É o relacionamento, é a vida pessoal, é o trabalho, é quem é mãe, a maternidade. São vários pratinhos, é família. Gente, são tantos. A gente pode até diminuir, a gente colocar assim em quatro blocos, mas ainda é pouco, porque é muita coisa. Principalmente mulheres. Se eu estiver conversando aqui com mulheres, elas vão me entender. E às vezes você se sente, como é que eu posso falar? Cansada, inadequada, ou que se esforça muito e as coisas não estão acontecendo, porque você não está conseguindo estar no seu nível máximo em cada pilar desse. E é um pouco complicado. E aí vem o tal do sentimento do caos ou do desafio, ou que como se você não conseguisse ultrapassar essa barreira, ir para o próximo nível, como eu sempre falo, o seu nível, não é o nível do outro, é o seu nível, ir para esse próximo nível. E esses dias eu estava olhando aqui o YouTube, apareceu um vídeo de desabafo de uma pessoa grandona aqui do YouTube, que é a Irradiar-se, né? Ela faz leituras também, e o perfil dela é enorme. Ela é, se chama trans, né? Ela é trans, ela já fez cirurgia e tudo, e ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela faz leituras divinas. O canal dela é enorme. E ela trouxe uma reflexão de uma mudança que ela fez. Ela foi para um lugar, morar em um lugar, e ela precisou ir para aquele lugar para entender o que fazia sentido para ela. E isso me trouxe uma reflexão, porque nessa mesma época eu estava passando, isso aí, mesma época eu estava passando por algo parecido. Então, muitas vezes você não vai entender os processos da vida, ou você vai sempre estar achando que você perdeu tempo, mas na verdade, aquele lugar que você foi era para entender exatamente o que não fazia sentido para você. No meu caso, foi eu ter entrado em uma mentoria que me fazia vender um tipo específico, uma forma específica. E quando eu cheguei lá, que eu consegui o que eu queria, eu falei: não é isso aqui que eu quero, não é isso que faz sentido para mim, não é essa forma. Entra aquele ponto da individualidade que eu sempre falo. Nós somos seres energéticos. Tem uma ferramenta que se chama Human Design, que fala exatamente como você foi feita para operar. E nem todo mundo consegue fazer uma coisa repetitiva ou ter uma única forma de fazer. O meu jeito mesmo é multipotencial. Então, eu vou estar fazendo várias coisas. O problema é, às vezes, não ter o foco, né? O repetir,
cansar antes da repetição, que é o que aconteceu comigo sempre a vida toda. Só que o ponto é, eu precisei ir para aquele lugar, eu precisei me ferrar. Ferrar, sim, naquele contexto, naquela história, para entender que eu não queria aquele caminho. Não era daquela forma, sabe? Não era daquela forma, não era daquele jeito, eu não queria aquele lugar. E eu ainda passei alguns meses remoendo, e até hoje eu penso, eu vou ser mais autêntica, mas tal coisa não vai dar retorno. Por quê? Porque as pessoas daquele lugar vieram com essa ideia para mim e eu peguei aquilo como verdade. O que que acontece? Quando a gente não sabe o caminho, a gente vai escolher pessoas como referência. Pessoas que já chegaram lá, mas é o ponto que eu digo, a gente não sabe a dinâmica daquela pessoa energética que contribuiu ou não para ela chegar naquele lugar. Então, por muito tempo, eu fiquei me culpando, eu fiquei achando, não, é porque eu não sou boa o suficiente, é porque eu não consigo estar oferecendo para as pessoas, é porque eu não consigo me valorizar. O defeito era em mim. Eu passei meses achando que o problema era eu, que eu tinha muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro, porque eu estava muito na questão da caridade, porque quem é espiritualista vai entender o que eu estou falando, dessa ideia de espiritualidade, que a gente acha que tem que fazer caridade. Gente, ter mediunidade, essas, como é que eu posso falar? Essa sensibilidade não é nada fácil. Hoje, o meu corpo é reflexo disso. Não é só de comer ruim, não. É de se abdicar e muitas vezes, como uma esponja, captar isso que eu faço no meu trabalho. Não é fácil, sabe? Fora todas as nossas demandas internas e que é difícil conciliar para ir para esse próximo nível. Então, naquele lugar, eu senti, caraca, não. Eu adoeci, sabe? Eu adoeci. Só que eu tive que sair de lá, olhar para outro lugar, para entender que existe sim uma possibilidade, existe sim uma forma, e me reconstruir diante desse desafio. Então, muitas vezes, hoje, aquela situação que você está passando, ela pode estar muito pesada, porque você precisa olhar para outro lugar e não para o problema. A nossa mente, ela quer que a gente foque no problema. Por quê? Porque ela quer que a gente sobreviva. Isso é instintivo, isso é neurociência. Então, ela vai querer que você foque nesse negativo. Ela vai estar o tempo todo olhando onde pode dar errado. Então, se você não aprende a treinar a sua mente, você vai estar caindo nessas emboscadas da sua cabeça, sabe? Ela vai criar várias coisas paralelas para você tomar de conta, prestar atenção, para você não focar naquilo que poderia te levar muito longe, porque de alguma forma aquilo representa um um alerta para sua mente, sabe? Então eu tive que ir para aquele lugar, ver tudo que não fazia sentido, duvidar da minha própria capacidade, que eu que não conseguia fazer sem questionar o outro. Então, muitas vezes você vai estar em lugares assim, porque você tem o desejo de conseguir algo. No meu caso, era um ganho expressivo financeiro, mas que aquela forma não está condizente com o que faz sentido para ti ou para tua alma, sabe? É a visão do outro, e às vezes é uma coisa tão engessada, e eu já sentia a energia. Eu vivia com ansiedade, tipo, a minha vida colapsou. Colapsou, tem um colapso bom, né? Mas, tipo assim, enlouqueceu, e só eu sei o que eu passei. E até hoje o meu corpo guarda essas memórias desses extremos, que eu sempre fui esses extremos. E eu saí daquele lugar e tô tentando reconstruir essa nova forma de fazer, que essa forma é única e individual. E é quando eu entro num conceito que fala o problema não é o problema, é a forma como você enxerga as coisas. Por isso que eu quis trazer esse vídeo, que quando você estiver passando por um caos, esse vídeo vai aparecer para você. Para onde que você tem que olhar que você não está olhando hoje? Qual é o problema que você está achando que é um problema, mas que na verdade é apenas uma venda para você não olhar para realmente onde tem potencial? E eu vou usar outro exemplo. Eu tenho um gato. Esse gato ele já veio da rua. Ele deu muito trabalho. Ele machucava o próprio rabo. Era assim, era, meu Deus, eu sempre quebrei minha cabeça com ele. E recentemente ele ficou doente. E foi uma lapada, uma grana, que eu não estava esperando. Só que eu tive ajuda, graças a Deus.
Só que mesmo tendo essa ajuda, eu chorava. Por quê? Porque eu queria ser autossuficiente para fazer aquilo. Sabe? Só que eu faço muitas coisas, gente. E talvez você que esteja me assistindo, mulher, principalmente, possa fazer muitas coisas. Então nem sempre vai dar para estar no nível máximo. Não é que você é incompetente, é simplesmente que você tem que mil coisas para lidar. E quando você trabalha por conta, às vezes, se é essa estrutura, é o CPR por trás que vai comandar todo o restante. Eu espero que esteja tá gravando. Não sei que a dúvida se estava gravando ou não. Então, não dá para se cobrar tanto por isso. E quando eu estava lá com ele doente e eu chorando, porque, meu Deus, eu queria ser autossuficiente. E autossuficiente vai ter uma ideia na cabeça do que é esse autossuficiente. Só que você entende que a minha mente estava olhando só para o problema, ela não estava olhando para esse montão de coisa que eu tenho que dar de conta para fazer acontecer? Porque a nossa mente, ela engana, ela quer que você fique paralisada só no problema. Aí eu respirei, olhei para o contexto, eu falei assim: o dinheiro não é o problema. A minha mente está querendo me vender que ele é o problema. Porque tem pessoas com doenças seríssimas que elas têm muito dinheiro, mas elas não conseguem resolver porque aquela doença ainda não tem cura. Então, aqui o dinheiro não é o problema. O problema é como eu estou me sentindo em relação a essa coisa, a esse objeto, a esse elemento, dinheiro. Então, como é que eu posso agir diferente para mudar esse contexto? Como eu posso fazer diferente para mudar essa ideia? E eu falei, eu vou focar em fazer o que eu preciso, focar em vender o que eu preciso, estar aparecendo, estar comunicando, conversar mais com as pessoas, fazer coisas que eu ainda não fiz, né? Porque eu tenho essa dificuldade de oferecer. E é uma coisa que tem que ser trabalhada. Como eu falei, nós temos níveis e nós vamos chegar nesse outro nível. E quando eu tirei aquela visão daquele lugar e levei para outro, foi quando eu foquei em conseguir fazer o que estava precisando ser feito. Então, às vezes, esse caos, esses desafios, é só para te ensinar um novo nível ou te trazer uma nova estrutura mental e psicológica que você não conseguiu até agora, sabe? Só que quando a gente está no sintoma do eu não sou capaz, o problema sou eu, e não na visão de que quais habilidades eu consigo acessar ou desenvolver que vai me trazer o meu objetivo. Quando a gente troca essa programação, aí sim as coisas conseguem fluir melhor. Por quê? Porque você não está focado no problema, você está focado em como você pode resolver aquele problema. E aí pode entrar outros aspectos, espiritualidade, aquilo que você confia, seus guias, seus mentores, ou os seres os amados arcturianos, quem você acreditar, que vão te auxiliar nesse processo. Mas enquanto você não trabalha a sua estrutura interna, a sua base, a sua permissão, esse conflito que a mente fica falando que isso que você quer é perigoso, as coisas talvez não andem, sabe? Então, o problema, o desafio, o caos, ele não te define. Ele tá querendo que você olhe para outro lugar e talvez opções que você nunca imaginou. Tanto que depois que eu saí daquela mentoria, eu tive muito mais liberdade de criação. Eu consegui vender com a fluidez diferente. As pessoas começaram a me enxergar e não um personagem, não uma possibilidade do que era a Jenny, sim o que eu realmente faço. Eu sei que algumas coisas eu tenho que melhorar a comunicação, porque eu faço tanta coisa que não dá, que às vezes fica difícil explicar. E eu foquei os meus movimentos naquilo que eu acredito, inclusive o meu canal. Só que às vezes a mente vai falar, olha, não tá tendo retorno. Olha, você não tá, tipo assim, tem poucos inscritos. Será que você vai bater 1.000 inscritos? Então fica essa loucura chata. Que tem hora que você, se você não tiver ferramentas para reprogramar, simplesmente fala assim, ó, cala a boca, eu não quero saber disso aqui. Às vezes eu imagino o problema, uma bolha. Aí eu pego assim, olha, esse problema aqui eu vou deixar aqui. Depois eu volto para resolver. E eu vou condicionando, eu vou criando regras para minha própria cabeça. Algumas pessoas vão entender isso que eu tô falando. Ah, ela é louca, ela tá falando de vozes. Não, eu tô falando da realidade. Porque existe o consciente e o inconsciente toda hora aqui querendo te atrapalhar. Ah, será que você vai dar conta? Ai, isso é o que tá na superfície. Porque o que eu reprogramei em você é o que tá lá no profundo. Que muitas vezes você não vai ter essa noção. Sozinha, não. A gente tem que ir pro estado meditativo. Então, assim.
para onde esse problema está querendo te levar? Como pode se tornar mais leve isso? Sabe? Como? Como? É porque eu queria fazer mais curto o vídeo, mas aí tá me vindo aqui na cabeça uma moça que ela sempre postava ela indo pro trabalho dela. Ela é CLT, acho que mora no Rio de Janeiro. E ela tinha que pegar vários ônibus. Eu sou aqui do interior, eu sou do interior, gente. Então, se eu pegar a minha motinha e em 5 minutos eu tô no centro. Então, é muito fácil. Então, eu vi essa menina acordando 4 horas da manhã, pegando o ônibus, criando vídeo, várias coisas para trabalhar numa empresa. Um determinado dia, o vídeo dela que apareceu pra mim, ela sendo demitida e ela falando assim, o que é que vai ser da minha vida. Às vezes a pessoa tem um potencial do caralho, mas ela tá limitada àquela forma específica de fazer a coisa. Lembra? Talvez você aí que esteja me assistindo também esteja limitada a uma forma específica de fazer essa coisa. E talvez tenha outros caminhos para você. Por isso que você está passando por esse desafio. Então não desista, deixa no comentário aqui, me fala, vamos conversar e vamos sair, vamos para o próximo nível. Porque é possível criar uma realidade diferente. Às vezes a gente só tem que entender como é que funciona esse fluxo. Mas nós estamos aqui nas leituras, nessas conversas, nesse canal para fazer esse movimento de como a gente pode deixar nossa mente mais potente para as nossas emoções serem reguladas e a gente ir para o próximo nível. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma frase marcou, se você gostou, se você tem alguma pessoa na sua vida que está passando por um desafio, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, tá? Que esses vídeos, assim, falando, vêm da alma mesmo, para conversar com outras almas que estejam aí me assistindo, porque todo mundo está passando por desafios, mas a forma que a gente encara, enxerga e entende do jogo da vida muda tudo. Um beijo e até o próximo vídeo.